Fala, atleta! Queria passar para vocês aqui a ideia de como foi a corrida, né, na nossa visão como treinador. Hoje o short track em Walmart, né, Andorra, na divisa ali, Espanha, França, onde que é um bike parking sensacional do que os atletas europeus podem aproveitar, né? E a gente viu que a pista realmente, ela passando não pelos trechos mais nobres da pista, mas é uma pista muito dura de qualquer forma, porque o pelotão andou muito afastado, né? Destacou logo um grupo de atletas, tanto no feminino quanto no masculino. A gente teve uma prova bem legal do feminino também, um grupo de 6 a 10 atletas assim andando juntas. E nem a Kate Cott, né, não quis botar muita cara na frente, nem Yolanda Neff. Elas ficaram naquela estratégia ali, da campeã, vice-campeã. Mas a Alessandra Keller, que teve uma lesão na Copa Suíça do punho, machucou e ficou um tempo afastada. Começou a atacar, botou na frente, ficou puxando a partir da metade da prova. E no feminino ficou aquela estratégia no pórtico da largada, onde tinha o tempo, a cronometragem. E todas passavam mais girando, se hidratavam ali, um calor intenso, muito intenso. E eu queria até chamar a atenção disso. Vocês observam que o atleta precisa de um aquecimento, né? E ao mesmo tempo usa um colete de resfriamento. Então o que é isso que passa na cabeça de vocês? Eu queria falar, porque eu até andei conversando com os pilotos de elite aqui no Brasil e como é que era a sensação, como é que ele observava o ponto dele de equilíbrio. O ano passado eu estive conversando com o Rubinho Valeriano, né, piloto da Sense, lá em Tabirito, no XCO. Aí ele aquecendo, eu fiquei conversando com ele, trocando uma ideia, e ele, pô, Cadinho, a gente tem que aquecer, eu sinto que necessidade de um aquecimento nas minhas pernas, mas está muito quente e meu corpo está esquentando demais. Ele estava também com uma toalha, com gelo, passando gelo no corpo. A necessidade de um aquecimento local, que a musculatura esteja pronta, que você comece a liberar alguns hormônios, preparando para fazer vasodilatação, né? Fluir melhor o sangue, né? Dilatar todo o seu organismo, tanto a parte respiratória quanto a parte cardiovascular, né? Da vascularização orgânica, tudo isso tem que estar muito preparado, então começa a liberar alguns hormônios depois de um tempo. O atleta sente bem esse bem-estar, mas entender que a temperatura central também não pode subir tanto, não pode ter uma elevação muito grande, porque isso aí já começa a haver um descontrole, um desgaste do organismo, porque o organismo vai preparar para resfriar. Então já vai aumentar a taxa de sudorese, já vai precisar de resfriamento maior no organismo. Então é um ponto ali que o atleta fica naquele momento, né? Eu vou até onde? Então ele sente que eu conversei com o Rubinho falando com isso com ele, falei, mas aonde que você sente o ponto? Ele falou, olha, eu sinto que eu não posso começar a sentir muito calor excessivo, porque isso não vai me fazer bem. Se eu largar assim, eu já vou largar desgastado. Então você tem que tentar, ele falou comigo, você tem que tentar transferir esse aquecimento, mas que você não fique também aquele calorão tomando conta do seu corpo, né? Aquele já começa a te fazer mal, né? E todos eles nessa prova de hoje, no short track, eles sentiram que a temperatura estavam elevando, tudo de coletinho, toalha com gelo. É uma condição muito interessante, e tanto feminino quanto masculino, né? Aí a chegada, passou na rampa, a Yolanda Neff passou atrás das duas, comeu por fora, pelo canto, e deu um ataque final e chegou em primeiro lugar, fez o primeirão, emplacando a primeira vitória dela no short track esse ano. E em seguida foi na sequência, foi a Alessandra Kelly, e a Kate Coulthard ficou em terceiro, a piloto da Scott. Masculino, nós viemos a ter uma disputa bem direta, bem franca, e o Avancini se mostrando desde o início, gente. Que largada impressionante. Ele buscando posicionamento, buscou posicionamento da frente e depois explicou, muito bem explicado, que a necessidade de andar na frente também era para não ficar comendo poeira de verdade, porque como estava muito árido, muito seco o clima lá nesse final de semana, fazendo um calor absurdo na Europa, ao contrário do ano passado, estava molhado, o terreno mais batido, né, mais compactado, lá estava poeira, escorregadia e subindo muita poeira. Então aquilo quem anda atrás, é aquela expressão verdadeira, come poeira. Então ele não queria comer poeira, ele andou muito bem posicionado,
E sempre buscando, assim, na primeira volta ele ficou em terceiro ali, o Fluke dominou bastante as primeiras voltas iniciais, a primeira, a segunda, e depois o Avancini atacou, tomou a posição dele, depois ele tentou recuperar, mas o Avancini botou à frente de novo. Ele sempre se posicionava na subida, ele dava um ataque impressionante, ele passava muito mais rápido que os outros atletas, atacava naquela rampinha bem inclinada, tinha uma inclinação muito significativa, ele dava um sprint e se posicionava na frente, dava um sprint, se posicionava na frente e sempre passava na frente e descia aquela curva com aquelas raízes, uma curva bem aberta, né, com umas raízes bem expostas, bastante técnica, e ali ele já se posicionava e descia na frente. Então ele sempre fez isso pensando na estratégia de uma chegada nessa condição. E assim vieram trocando também, o Cash Bauer também veio e atacou ele também na penúltima volta, colocou ali querendo colocar na frente, e o Avancini mais uma vez se defendeu e respondeu o ataque. Na última volta, já foram definidas 9 voltas, eles largam e definem pelo tempo o tanto de voltas que serão dadas. Nenhum piloto sabe quantas voltas serão dadas na largada do short track. E aí no meio da prova eles definiram 9 voltas, que estavam bem curtinho, em torno de 2 minutos e pouquinho. Ele foi atacado pelo Nino. O Nino veio se posicionando, saiu do bololô, depois que o Cashball atacou, sobrou, quando o Cashball atacou o Avancini, ele caiu depois, foi ultrapassado por diversos atletas, tem a ultrapassagem dele na reta do apoio, 2 atletas, inclusive o Avancini por um lado, e se eu não me engano, eu acho que foi até o Nino, ou se foi o Marrote, não sei quem estava ali, que passou ele pela esquerda, não me lembro bem. Aí dali eles fizeram uma projeção e o Nino veio junto. E nessa situação que o Nino já se posicionou em segundo e veio atacando na última volta na roda do Avancini. O Avancini não cedeu, ele foi dando sprint. Logo no início da última volta ele já passou debaixo do poste, atacou, já foi acelerando tudo e depois estabilizou um pouquinho e no final ele deu um novo ataque, mas um novo ataque muito forte também, que tinha uma rampinha assim, que teve uma volta que ele vacilou, na hora que ele passou nessa rampinha tinha uma rampinha subindo que pegava um gramadão, fazia uma curva aberta lá no parque de brinquedo de criança. Quando ele passou nessa curva aberta, ele já passou um pouco mais adiantado que o Nino e ali depois dessa curva já descia, fazia um saltão, que é um mergulho que no vídeo a gente acha que é moleza, mas é dificílimo, fazia esse salto, pulava e dali finalizava na rampa, que tinha aquela rampa que dava uma inclinaçãozinha razoável, mergulhava e já saía na linha de chegada. Ali que ele deu um sprint nessa rampa, ele manteve, saltou bem, eu falei, nossa, o Nino agora vai atacar, na hora de saltar é a parte forte do Nino, né? Aí o Nino veio na roda dele, eles saltaram praticamente juntos, mas o Avancini manteve uma aceleração, uma potência muito elevada. Nossa, despejou muita potência nessa prova, o Avancini hoje, impressionante o quanto que é curto e intenso esse short track. E daí, naquela rampinha ali final, ele mergulhou e já foi de braço aberto para o porte de chegada. Já levantou o braço e já comemorando, inclusive tem a olhadinha para trás para marcar o Nino. Várias vezes ele fez isso, inclusive ele fez na chegada ali do poste para ver se o Nino ia reagir, se ia dar algum ataque surpreendente. Ele já foi marcando no olhar. E olhou para trás, viu que não tinha ninguém e foi para o abraço. Realmente uma prova assim, a gente descrevendo os detalhes da prova, a gente percebe a intensidade da prova muito elevada, mas de todas as formas ficou parecendo que o Avancini ele se entregou muito na prova, como não tem como não se entregar numa prova curta dessa, muito intensa, para ganhar principalmente, mas deu para ver que para domingo talvez dê para ele fazer uma corrida bem forte também, se posicionar ali, buscar as 3 primeiras posições que ele está tentando já, né, nesse ano na Copa do Mundo e ainda não alcançou, né? Ele chegou até o 5º, conseguiu conquistar nesse short track, o que ele conseguiu andar forte, o que ele marcou posição, porque estrategicamente o Avancini marcou muito posição nessa prova. Ele foi se mostrando assim, eu não quero sair da frente. Alguns ultrapassavam, ele buscava de novo a frente. Então, estrategicamente ele se posicionou forte, ele foi muito forte no posicionamento na prova e eu acho que é isso que ele deve trazer para domingo também na prova no XCO. Bom, vamos ver se vai dar certo isso, esperamos que sim. Domingo
tem mais emoção e a gente volta a comentar para trazer mais informações para vocês. Tamo junto, fiquem conosco aí, até domingo.